Marcos capítulo 9, do versículo 17 ao 27, para pensarmos nessa noite sobre a vitória de um pai imperfeito. A vitória de um pai imperfeito. Os irmãos também poderão acompanhar a nossa leitura através do nosso telão aqui na frente. O nosso texto bíblico de Marcos capítulo 9, verso 17 em diante, diz assim: E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: Ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam um menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: Quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Que Deus fale aos nossos corações por meio dessa passagem. A coisa mais comum do mundo nos últimos dias tem sido a gente ligar a nossa televisão, acessar as nossas mídias sociais nos smartphones ou até abrir as nossas revistas em casa e se deparar com inúmeras propagandas que são feitas especificamente para o dia que nós estamos comemorando hoje, o Dia dos Pais. As propagandas criativas, elas sempre são diferentes umas das outras. Elas costumam divulgar diferentes produtos, elas usam diferentes apelos, diferentes abordagens para nos convencer a comprar aqueles produtos, elas retratam diferentes tipos de pais em diferentes tipos de situações, mas se existe uma coisa e um ponto em comum nessas variadas propagandas que nós vemos nessa época do ano, é que todas elas têm uma tendência muito forte de projetar diante de nós aquele tipo de pai que beira a perfeição, aquele pai que parece que é um pai perfeito, é um homem perfeito, ele está com a roupa perfeita, ele está com um penteado perfeito, um sorriso perfeito, numa casa perfeita, com filhos perfeitos, uma condição financeira perfeita, num estado emocional perfeito, e parece que tudo que existe ali é apenas a perfeição. Um pai perfeito. Mas quando nós tiramos os nossos olhos das telas e colocamos os nossos olhos no nosso espelho, a gente percebe sem muita dificuldade que a realidade está muito distante desse tipo de publicidade. Porque nós não somos pais perfeitos. Eu poderia utilizar muitas palavras positivas para descrever o tipo de pai que eu e você somos. Nós somos trabalhadores, nós somos esforçados, nós somos excelentes motoristas, nós somos atenciosos, sabe? Nós somos legais, nós somos engraçados, nós somos aquele tipo de pai honesto, sincero, altruísta e por aí vai, muitas virtudes. Mas se existe uma coisa que nós não somos, ou para ser mais preciso, se existe uma coisa que nós estamos longe de ser, é perfeitos. Nós não somos pais perfeitos, nós somos pais falhos, nós somos pais que erram. Nós somos pais que vivem numa mistura de acertos e erros. Nós vivemos, uma vida onde temos de lidar com as nossas falhas.
Então, nem sempre a nossa camisa está engomadinha, como aparece na TV, nem sempre os nossos cabelos estão penteados, nem sempre a nossa vida emocional está intacta, nem sempre nós sabemos direito o que fazer, o que não fazer, o que dizer ou quando dizer, nem sempre. Nós somos pais humanos e pais imperfeitos. Porque desde quando o pecado entrou nesse mundo e afetou o pai da humanidade, afetou Adão, todos os outros pais que surgiram desde então carregam essa condição da imperfeição, de serem falhos, de serem pecadores, de serem pessoas que têm de lidar com a realidade do pecado morando aqui dentro do coração de cada pai. E o texto que a gente acabou de ler mostra para nós justamente um desses pais que figura nessa lista de bilhões de pais que atravessaram a história humana, que são pais imperfeitos, que são pais falhos. O texto que a gente acabou de ler não apresenta para nós um super pai. O texto que a gente acabou de ler não apresenta para nós um pai perfeito, que tem uma vida perfeita, uma casa perfeita, uma família perfeita, um filho perfeito, uma alegria perfeita, não. O texto que está diante de nós apresenta um pai comum, um pai de carne e osso, um pai que comia feijão e farinha, um pai gente como a gente, um pai que a gente consegue, sabe, olhar para ele e se ver nele. Porque esse pai que é apresentado aqui para nós, ele vive nessa mistura de virtudes, mas também de falhas, de fé, mas também de medo, de certeza, mas também de insegurança, de vontade, mas também de desânimo, de nervosismo, mas também de confiança. É esse tipo de pai que o evangelista Marcos apresenta para nós nesse texto. E olhando para a história desse pai, e na maneira como ele foi abundantemente abençoado por Jesus Cristo, que nós iremos aprender nessa noite uma lição muito simples, que sempre vai existir esperança, sempre vai existir graça, restauração e alegria para pais imperfeitos, para pais que falham, para pais que não são anjos, sabe, na terra. Sempre vai existir graça para pais imperfeitos que procuram e se lançam nos braços de um Jesus perfeito. Chegando ao nosso texto propriamente, amados, a partir do versículo 17, uma das primeiras coisas que o evangelista Marcos se esforça para descrever para nós é que esse pai que ele pretende apresentar para nós é um pai sofredor. É a primeira palavra que define esse cara, esse homem. Ele é um pai sofredor. Não por um sofrimento propriamente dele. O texto não vai dizer que ele era doente, que, sabe, que ele mesmo vivia chorando. Não, o que nós vemos aqui, entendemos aqui nas entrelinhas, é que o sofrimento desse pai era pior do que se fosse dele. Por quê? Porque era o sofrimento que vinha do seu filho. Era um pai que sofria com a dor do filho. Uma das primeiras coisas que o texto vai descrever para nós é justamente esse sofrimento físico que aquela criança, que aquele garoto atravessava. Quando a gente olha para o todo do texto, nós percebemos aqui um longo prontuário de sintomas que faziam a vida daquele menino ser uma tortura constante. Então o evangelista Marcos vai dizer que o garoto sofria com convulsões constantes, ataques de epilepsia que machucavam o corpo todo dele. Ele sofria porque ele não conseguia nem se comunicar, nem ouvir direito quando as crises atacavam. Ele sofria com crises bocais que faziam ele morder a língua, espumar pela boca, ranger os dentes, de modo que esse garoto sofria tanto que o nosso texto diz que ele ia definhando. É como se aquele garoto, tal era o sofrimento físico, ele não conseguia crescer, ele não conseguia se fortalecer, ele não conseguia, sabe, progredir como uma criança normal geralmente progrediria. De modo que se nós tivéssemos nessa noite a oportunidade de ver uma foto desse garoto aqui, quem é que nós veríamos? Nós veríamos um garoto com um corpo esquelético, fraco, cabisbaixo, marcado por várias cicatrizes, um garoto que carregaria o olhar triste de uma criança que foi excluída pelas outras por causa das constantes crises que enfrentava. E ao redor desse garoto, quem é que nós veríamos? Veríamos uma família cansada, veríamos uma família exausta, veríamos uma família sobrecarregada, de olhos, sabe, de olhos sombreados, de olhos roxos, de não poder descansar nem um minuto sequer, mas sim de vigiar aquela criança 24 horas por dia por causa das crises que ela sofria. É esse o grau de sofrimento físico que esse texto está desenhando diante de nós. Mas não só um sofrimento físico, porque acrescenta-se a isso o fato de que o garoto também atravessava um forte sofrimento espiritual.
Ele não sofria apenas no corpo, ele sofria também na alma. Ele não sofria apenas com uma doença violenta, ele sofria também com um demônio violento, um espírito maligno violento, que oprimia ele todos os dias da sua vida. O texto é muito claro em deixar para nós que todas aquelas doenças que afligiam aquele garoto, elas possuíam uma só causa, uma causa espiritual. Estavam sendo ocasionadas, de fato, por um espírito maligno. Esse é um caso raro, diga-se de passagem, um caso raro onde a gente tem uma enfermidade física sendo ocasionada por um espírito maligno. Eram dores que o garoto sentia aqui no corpo que resultavam de ataques que aconteciam aqui na alma. É claro que isso não quer dizer, abre parênteses, que toda doença tem uma causa espiritual, que toda doença tem um demônio específico, um espírito específico, longe disso. Isso não quer dizer, mas nesse caso aqui, desse garoto, era assim. Era uma doença física que tinha sua raiz no mundo espiritual. Isso quer dizer que o problema daquele garoto não podia ser resolvido com medicina, não podia ser resolvido com dinheiro, não podia ser resolvido com cirurgias, tratamento médico, não podia ser resolvido com conhecimento humano, métodos humanos, não podia ser resolvido por meio de políticos que iriam fazer ali um negócio para consertar aquela situação, nada. O problema daquele garoto era literalmente de outro mundo. E o mundo espiritual. Eu imagino que era exatamente isso que destroçava aquele pai. Vamos voltar para o pai. Era exatamente isso que destroçava ele, sabe? O pai não está sofrendo apenas porque ele vê a dor do filho, isso já é suficiente. A dor de um filho, vocês sabem, é a tortura de um pai, é a tortura de uma mãe. O pai já sofre por isso. Mas você quer saber o que é que fazia aquele cara sofrer de verdade? Era não poder fazer nada para amenizar a dor do filho. O que fazia realmente o seu coração ficar pesado era o peso da impotência, de não poder procurar ninguém, nem fazer nada para resolver aquela situação tão dramática na vida do seu filho. O único filho que ele tinha, diga-se de passagem, como Lucas diz no seu Evangelho, capítulo 9, o único filho que ele tinha, ele não podia fazer nada por ele. Como o texto vai dizer no versículo 21, era a rotina que aquele pai encarava nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos, não. Essa era a rotina que aquele pai encarava desde a infância. Quando Jesus se depara com aquela situação e pergunta para o pai do menino, isso aqui está acontecendo desde quando? Quando é que isso aqui começou? No versículo 21 ele diz, desde a infância isso acontece. E muitas vezes o demônio tem lançado meu filho no fogo e na água para o matar. Essa palavrinha, infância, aqui no texto original, é literalmente uma criancinha pequena. Sabe, no lugar dessa criancinha pequena estar correndo pelas esquinas, brincando com as outras crianças, de esconde-esconde, de barata, sabe, ela não está fazendo isso. Essa criancinha pequena está se jogando no fogo. Essa criancinha pequena está se jogando na água. Sabe, na primeira oportunidade que ela tem de se destruir, o inimigo faz isso com ela. Eu sei que essa é uma linguagem forte, e é. Eu chorava enquanto estudava esse texto aqui. Tem hora que eu tenho que parar para me recompor. Mas, de fato, é esse grau de sofrimento que esse pai está enfrentando com o filho. Sabe, ele tinha de proteger o seu filho de cada ataque fatal que aquele demônio desferia contra a sua criança. Ele tinha de ser o super-herói do seu filho, literalmente, não é figurado, não é literalmente. Pular dentro do fogo quando o filho caía lá, pular dentro da água quando o filho caía lá, e arrancar o seu filho das garras do mal. Mas além dessas dores, outra dor que se acrescenta ao coração desse pai sofredor, é a dor da decepção. A dor da decepção que aquele homem sofreu quando se deparou com talvez a única provável solução para o seu filho, os discípulos de Jesus. O versículo 18 ao 19 vai dizer, eu pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. É bem verdade que o evangelista ele não dá muitos detalhes de como é que isso aqui aconteceu. Mas é possível a gente deduzir aqui das entrelinhas desse texto que aquele pai, depois de fazer todo aquele esforço de levar o seu filho numa distância quilométrica até Jesus, numa viagem custosa, penosa, difícil, complicada, com um garoto enfrentando crise, depois de passar por toda aquela viagem, o pai não conseguiu ver Jesus de primeira. Ele foi impedido de ver Jesus. A multidão era grande demais, as demandas eram grandes demais, a gente não sabe, mas ele não conseguiu ver Jesus de primeira. Para não perder a viagem, como a gente costuma dizer, ele viu os discípulos. E aproveitou a viagem ali, apresentou o seu filho para os discípulos. O meu filho está sofrendo com isso, com aquilo. O problema é que não deu em nada.
Não deu em nada. Os discípulos tentaram, oraram, fizeram ali alguma coisa, mas nada resolveu, sabe? E ainda por cima, como o versículo 14 vai dizer para a gente, os discípulos, no lugar de se preocuparem com aquela situação, eles ficaram envolvidos numa discussão com os escribas sobre o porquê, por exemplo, o exorcismo não tinha funcionado. Estavam lá, eles debatendo lá. É porque não funcionou por isso, por aquilo. E vamos voltar para o pai. Lá estava o pai. Lá estava o pai, sem chão, com um choro aqui entalado na garganta, sem saber mais o que fazer. Lá estava aquele pai completamente decepcionado e frustrado, com a cara na parede por não conseguir achar uma solução para a sua situação. Mais uma vez de mãos atadas. Ou seja, o que nós temos diante de nós é um retrato de um pai sofredor. Mas o que eu acho lindo é que mesmo no meio de todo esse caos, mesmo no meio de todo esse sofrimento, mesmo no meio de todas essas lágrimas, esse pai sofredor, ele consegue ensinar lições profundamente importantes para a nossa vida como pais. O que a gente vê com esse pai sofredor? O que a gente pode aprender com ele? O que a gente aprende aqui com esse pai é que ser pai é sofrer as dores dos nossos filhos. É sofrer as dores dos nossos filhos. Essa é uma vulnerabilidade essencial para qualquer paternidade. É a gente sentir a dor e o sofrimento dos nossos filhos, é sentir a dor deles, é chorar com eles, é se identificar com eles, é suspirar pela angústia deles, é sofrer com eles, é estar ali. É isso que esse pai fazia, e é isso que eu e você como pais temos de fazer na nossa vida. É estarmos juntos, presentes, acessíveis, empáticos aos nossos filhos naqueles momentos de dor, de sofrimento, quando eles estão doentes, quando eles estão com dificuldade de socialização na escola, quando eles saem da escola e começam a enfrentar dificuldades em se inserir no mercado de trabalho, quando eles estão enfrentando uma decepção amorosa, lidando com vícios, erros, dificuldades espirituais, qualquer que seja, ser um bom pai é acompanhar os nossos filhos nas dores dessa vida, tal como esse pai acompanhou o filho dele. Não abandonou, está aí, se vire. Eu não coloquei você no mundo desse jeito, agora é você por você. Não, ele acompanhou o seu filho, mesmo naquele sofrimento violento que o filho enfrentava. E ser pai é isso. Ser pai é isso, é acompanhar nossos filhos nas dores que eles enfrentam na vida. Não é inventar desculpas e que a gente está ganhando dinheiro para os nossos filhos, numa correria maluca de ganhar cada vez mais dinheiro. Não, é a gente sofrer com eles, se alegrar com eles, se identificar com eles, tal como esse pai fez. Ser presente na vida do filho e da filha. Mas também sermos protetores. Essa lição é a lição que esse pai deixa para nós. Ser pai é proteger nossos filhos do mal. Proteger nossos filhos do mal. Nós devemos lembrar que a mesma presença maligna que eu acabei de descrever para vocês, que torturava esse menino, ela continua ativa. Ela continua atuante. Em algum lugar do mundo, esse mesmo demônio que a gente lê sobre ele aqui, ele está vivo. Ele está voando por aí, procurando crianças, mais filhos, mais filhas para destruir. Por quê? Porque as forças do mal, de Satanás e do inferno não param. Elas sempre estão atrás dos nossos filhos. Elas sempre estão atrás das nossas crianças. Talvez não no mesmo método, não na mesma forma que atingiu esse filho aqui, mas eles sempre estão procurando causar o mesmo estrago nos nossos filhos. Levando nossos filhos para longe de Deus, envolvendo nossos filhos na criminalidade, nas drogas, seduzindo os nossos filhos para uma vida sexualmente distorcida, de mundanismo, de frieza espiritual e tantas outras formas de autodestruição que o inimigo tem para destruir nossas vidas e nossos filhos. E meus amados papais, mamães, isso é algo que nós não podemos subestimar. Isso é algo que deve despertar um gatilho aqui dentro para a gente perceber a necessidade de protegermos os nossos filhos de toda essa maldade. De lutar para que o mal, para que o inimigo, para que o pecado, para que o mundo nunca venha destruir as nossas crianças. De lutar para que, se o diabo quiser fazer algum mal aos nossos filhos, que seja por cima do nosso cadáver. Por cima do nosso cadáver. Eu imagino que essa era a filosofia daquele pai. Você pode até colocar o meu filho no fogo, mas eu vou entrar no fogo lá e vou arrancar ele de lá. Você pode até jogar o meu filho no fundo do açude, eu vou mergulhar profundamente. Enquanto você usar os dedinhos do meu filho
para me puxar para o fundo junto com ele, eu vou arrancar ele de lá, eu não vou entregar o meu filho para o mal. Era essa filosofia firme, sabe? Eu posso até usar a palavra violenta do pai, violenta contra o mal. Essa filosofia firme que aquele pai estava colocando em prática: eu não vou deixar o mal, o pecado, o mundo, Satanás estragar os meus filhos. Ser um bom pai envolve isso, proteger os nossos filhos do mal. Não é só proteger os nossos filhos fisicamente, dando para eles uma boa casa, com uma boa cerca elétrica, um bom sistema de câmeras, um cachorro lá violento, aprender artes marciais para defender os filhos. Não é só proteger fisicamente, é proteger os nossos filhos espiritualmente. Se preocupar com o estado espiritual dos nossos filhos, para que o mal, o diabo, o mundo e o pecado nunca venham destruir os nossos filhos. Caso contrário, se nós formos pais negligentes, se nós formos pais que se preocupam com tudo, menos com a condição espiritual dos nossos filhos, nós estamos entregando os nossos filhos de mão beijadas para essa força destrutiva que estava atormentando a vida daquele garoto. É por isso que ser pai, como aprendemos com esse homem aqui, envolve proteger os nossos filhos do mal. E fazer isso como? Com perseverança. É o que a gente aprende com esse pai. Ser pai é o quê? É perseverar pelo bem dos nossos filhos. É continuar, é não desistir. Nós não sabemos ao certo quantas crises aquele garoto enfrentou e quantas vezes aquele pai teve de intervir para arrancar aquele garoto daquelas crises. A gente não sabe, talvez centenas de crises durante os anos. Mas o que é interessante é que esse pai continuava lá. Esse pai não desistiu. Esse pai não ficou cansado ao ponto de entregar as pontas, não. Ele perseverou pelo seu próprio filho. É provável que, olhando para o corpo desse pai aqui, ele estivesse cheio de queimaduras, de mordida, de arranhão, sabe? Mas ele não desistia, não. Ele continuava, ele perseverava pelo bem do seu próprio filho. E esse aqui é um componente essencial da paternidade. A perseverança. É não desistir de cuidar, não desistir de encorajar, não desistir de abençoar, não desistir de interceder, não desistir de alegrar, de aconselhar, não desistir de perseverar pelos nossos filhos, fazer o bem aos nossos filhos, se doar, se entregar e se sacrificar, e fazer isso incansavelmente, até o dia em que Deus chamar a gente para a glória, e nós vamos deixar os nossos pequenos nas mãos do Criador. Até esse dia a gente vai perseverar pelo bem dos nossos filhos sem desistir, sem desistir. Em suma, esse pai sofredor mostra que ser um bom pai é isso: sofrer com os filhos, proteger os filhos, perseverar pelo bem dos filhos, mesmo diante das nossas imperfeições, mesmo diante das nossas falhas, porque é isso que vemos na sequência do texto. O pai que é apresentado para nós, além de sofredor, ele também é um pai imperfeito. A gente olha, por exemplo, para o conhecimento que ele tinha de Jesus, e a gente vê que o conhecimento que aquele pai tinha de Jesus era um conhecimento imperfeito. Se ele fizesse um teste bíblico, ele não tiraria 10. O conhecimento dele não era tão preciso, não era tão apurado direitinho. É tanto que quando ele se aproxima de Jesus, quando ele finalmente encontra Jesus, e apresenta para Jesus aquele pedido de socorro, o que a gente vê aqui? Nós vemos um pedido de ajuda, sim, mas ao mesmo tempo nós vemos que aquele pai questionou o poder de Jesus. O verso 22 vai dizer: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ou seja, ele sabia que Jesus tinha um desejo de ajudar. O que ele não tinha certeza é se Jesus tinha o poder para ajudar. É se Jesus tinha a capacidade de resolver aquela situação. Aquele pai não conhecia ainda a grandeza do poder de Jesus. Ele não tinha consciência que a pessoa com quem ele estava conversando era o Criador do universo. É por isso que ele diz: Jesus, se o Senhor puder fazer isso, faça. Ele não sabia do poder de Jesus. E é por isso que Jesus alarga o conhecimento daquele homem, fazendo uma pergunta simples. No verso 23, ao que Jesus perguntou: se o Senhor pode? Ouvi bem o que foi que você disse? Você perguntou se eu posso fazer isso por essa criança? Aí Jesus traz a promessa: tudo é possível ao que crê. É assim que Jesus, gentilmente, apresenta a onipotência ilimitada dele para a mente limitada daquele homem, daquele pai sofredor. É dessa forma que Jesus mostra que a grande questão a partir dali não é o poder que ele tem. A grande questão agora é a fé daquele pai. O poder de Jesus é onipotente, o poder de Jesus é ilimitado, o poder de Jesus pode todas as coisas. A grande questão é se aquele pai vai acreditar nisso ou não. Essa é uma parte muito dramática do texto, porque aqui é como se Jesus estivesse colocando todo o futuro daquela situação dramática nas mãos daquele pai.
Até então, aquele pai nunca pôde fazer nada, né? A gente já viu, ele era impotente, não tinha como. Ele não tinha quem procurar, o que fazer, a quem recorrer, ele não podia fazer nada. Mas nesse ponto aqui, Jesus desafia aquele pai a fazer algo decisivo. Jesus olha para aquele pai e diz: se você crer, o seu filho vai melhorar 100%. Se você não crer, ele vai continuar desse jeito. Imagina o nervosismo, a onda de choque que bateu no coração daquele pai, sabe? Quer dizer que a diferença entre a vida e a morte do meu filho está aqui nas minhas mãos, na minha fé ou na minha falta de fé. É nesse momento que aquele pai descobre, sabe? Não é apenas o filho que precisa ser curado e libertado. O pai também precisa ser curado e libertado da incredulidade. É nesse momento que ele descobre que não é apenas o filho que precisa de ajuda, ele mesmo também precisa de ajuda para ser libertado da sua ignorância, da sua incredulidade. E a boa notícia é que aquele pai acreditou em Jesus, né? Novamente, mesmo colocando em Jesus uma fé imperfeita, porque o versículo 24 vai dizer que Jesus respondeu, o pai respondeu a Jesus dizendo o seguinte, em lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu já disse isso, vou dizer um bocado de vezes até morrer. Mas para mim essa é uma das definições mais lindas de fé em toda a Bíblia. Mais sinceras, mais humanas. Porque o que nós encontramos aqui nesse pai não é uma fé perfeita. Não é uma fé completinha, redondinha, cheia de acabamentos, não. O que nós encontramos aqui é uma fé imperfeita. Uma fé que, apesar de não ser completinha, ela é uma fé sincera. De um lado ele acredita: eu creio, Senhor, eu creio, mas Jesus, eu acho que eu não creio o suficiente. Me ajuda na minha falta de fé. A gente percebe ao mesmo tempo um homem que confia, mas um homem que quer confiar ainda mais. É o paradoxo da fé. É por isso que quando esse homem aqui sente aquele peso da insegurança, o que ele faz? Ele pede ajuda de Jesus. E pede ajuda para ele. Até então ele pediu ajuda para o filho. Ajuda-nos, né? Plural. Ajuda a gente, ajuda eu e meu filho. Mas agora ele volta os olhos para ele mesmo. Será que eu vou acreditar? Será que eu não vou? Jesus, eu creio, mas eu peço a ajuda do Senhor agora para mim. Me ajude a acreditar ainda mais. E é assim que esse homem, desafiado por Jesus, ele é esvaziado de toda a sua autossuficiência para se colocar completamente na dependência de Jesus. Sabia que essa é a fé verdadeira? A fé verdadeira é que esse homem está colocando em prática aqui. Aquela fé que faz você depender não de você mesmo, mas de Jesus. Isso é fé. É o que esse homem tinha no coração dele. Ele diz: eu acredito no Senhor Jesus, eu só não acredito em mim mesmo, eu só não acredito na minha fé, me ajude a acreditar mais ainda. Essa é a essência da fé verdadeira. E quando o pai desse garoto sofredor age dessa forma, ele está ensinando lições preciosas sobre o tipo de pai que nós devemos ser. Ele mostra para nós que um pai abençoado é aquele pai que leva o seu filho até a presença de Jesus. Que leva o seu filho até Jesus. Foi isso que esse pai fez. Não deixou o seu filho lá, não, tudo bem, Jesus não vai fazer diferença não. Não, ele levou o seu filho para Jesus. O maior bem que eu e você podemos fazer é isso aqui. Seguir os passos desse pai e levar os nossos filhos até a presença de Jesus. Não é só dar comida, roupa, estudo, sustento. Não é só também levar para a igreja. Não é só fazer isso. Está envolvido no pacote? Está, como as outras coisas, mas não é só fazer isso. Mas é levar nossos filhos até Jesus. Aquele pai não se contentou dando comida, dando roupas para o seu filho, dando conselhos, ou então só levando os filhos para os discípulos. Deu errado com os discípulos? Então tá bom, é o jeito de voltar para casa, né, e deixar por isso mesmo. Não. Aquele pai foi ao ponto, foi além e levou o seu filho para ter um encontro pessoal com Jesus. E é o que eu e você, como pais e mães, devemos fazer. Levar nossos filhos até a presença de Jesus. Seja por meio da nossa intercessão constante pela vida deles, seja por meio do nosso exemplo consistente que damos diante dos olhos deles, seja por meio da nossa maneira de ensinar, de compartilhar a palavra de Deus com eles, seja por meio da nossa maneira de se comportar, de assistir nossos filhos espiritualmente, nós devemos fazer todo o esforço possível para trazer os nossos filhos até Jesus, como esse pai fez. Porque ser um bom pai é se esforçar para isso. Se esforçar para que nossos filhos tenham um encontro libertador com Jesus. Então, papais, mamães, também vale para todos. A gente não tem de levar nossos filhos apenas para as melhores viagens. A gente não tem de colocar apenas as melhores roupas dos nossos filhos. A gente não tem apenas de trazer os nossos filhos para as melhores escolas,
de dar a eles as melhores casas desse mundo, os melhores confortos. Não, isso não é uma obrigação, mas essa parte aqui é uma obrigação que pesa sobre cada pai. Levar nossos filhos até o melhor e único Salvador que eles podem ter na vida. Levar nossos filhos até a presença do Senhor Jesus Cristo. Mas lembrem comigo que a única forma de levar nossos filhos até Jesus é primeiramente estando com Jesus. Estando com Jesus. É o que esse pai nos ensina. Nós devemos crer em Jesus. Não tem como eu levar o meu filho para um lugar onde eu mesmo não vou estar. Não tem como. Eu não vou ter sucesso nesse negócio. Não tem como eu compartilhar com o meu filho uma fé que eu mesmo não tenho. Não tem como eu pedir do meu filho uma vida que eu mesmo não vivo. É por isso que, antes de tudo, todo pai precisa ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, um crente em Jesus. Nós não podemos inverter esse quadro. Primeiro nós, depois nossos filhos. Primeiro o pai é curado da sua incredulidade, depois o filho é libertado da opressividade. Essa é a sequência, essa é a ordem. Sabe, muitos pais querem inverter o negócio, inverter o quadro, mas dá errado. Não adianta mandar nossos filhos para a igreja e a gente ficar em casa, gente. Não adianta a gente recomendar a Bíblia para os nossos filhos e vivemos o contrário da Bíblia. Não adianta a gente apontar o caminho certo e escolher o caminho errado como pai, como mãe, como avô, como avó. Não adianta. A única forma que a gente tem de abençoar os nossos filhos de forma eficaz é quando nós cremos primeiramente, pessoalmente, em Jesus Cristo. Mesmo que a gente faça isso com uma fé imperfeita, mas é uma fé sincera. Uma fé sincera. Como nós vemos aqui no trato que Jesus tem com aquele homem, Jesus não pediu dele uma fé perfeita. Jesus não disse para ele: se você acreditar perfeitamente, sabe essa dúvida aí, que se você conseguir se livrar disso tudo, se ficar perfeita a fé, aí eu faço alguma coisa. Se você não conseguir, eu não faço nada. Jesus não pediu isso. Ele não pediu uma fé perfeita, ele pediu uma fé sincera. Uma fé sincera. Porque o Jesus que nós conhecemos aqui é um Jesus que acolhe pais imperfeitos. É um Jesus que acolhe pais sofredores. Então, mesmo que você, papai, olhe para a sua vida e não veja uma vida perfeita, uma vida de oração perfeita, uma confiança perfeita em Jesus, mesmo que você não veja uma perfeição na sua vida, vá até Jesus Cristo e busque a ajuda de Jesus. Busque a ajuda de Jesus. Porque é de fato isso que vai fazer a diferença. É nós sermos sinceros e honestos com Jesus sobre as nossas fraquezas, ao mesmo tempo em que nós pedimos a ajuda dele para vencer as nossas dificuldades espirituais. Ele vai honrar isso. Foi isso que ele fez com esse pai, né? No final da história, nós descobrimos que esse pai sofredor, esse pai imperfeito, frágil, nervoso, inseguro, como é que ele terminou? Como um pai vitorioso. O texto diz, no versículo 25 ou 27, que Jesus libertou aquele garoto e fez isso completamente. O filho foi restaurado para sempre. Jesus ordenou: o espírito imundo saia e nunca mais volte, nunca mais retorne. Sabe, uma cura realmente completa. Tudo isso por causa de quê? Do esforço e da fé, não de um pai perfeito, como vemos nas propagandas da televisão, mas de um pai imperfeito, de um pai sofredor, como eu e você. Porque é isso que Jesus pode fazer através de nós. Muitas vezes a gente se concentra muito nas nossas qualidades, nas nossas competências como pai, como mãe, e a gente acha que nossos filhos vão depender disso. Mas não dependem de nós. Eles dependem do Deus que age através de nós. E às vezes do Deus que age apesar de nós também. É disso que os nossos filhos dependem. É por isso que mesmo que a gente olhe para a nossa vida e encontremos as nossas falhas, nossos defeitos, nossas fragilidades, o importante é continuar procurando a ajuda de Jesus. Tal como esse pai fez, entregando tudo que nós somos e tudo que nós temos a Cristo. Porque esse é o único caminho de sermos pais que são abençoados, mas pais e mães que também são abençoadores, canais de bênçãos para a vida da família, para a vida dos nossos filhos, tal como esse homem foi um canal de bênção para a vida do filho dele.